Oi, gente. Eu tô aqui fazendo almoço aqui pra galera. E vou descascar umas batatinhas e aproveitar pra conversar um pouquinho com vocês. Só nesses momentos mesmo, né? Pra gente conseguir, porque a rotina é bem atropela a gente. Eu postei um videozinho de stories aí, no stories pra vocês, que é uma trend, né? Uma modinha. O pessoal tá postando bastante. E eu todo vídeo que eu assisto eu choro. A mãe é filha e tem o do pai do filho, e aí outra pessoa vai fazendo as perguntas, e a criança vai dando passo pra frente, passo pra frente, e o pai e a mãe vão ficando para trás. Aí só no final, na última pergunta, é que o pai e a mãe têm a oportunidade de dar um passo, e aí a criança, em todos os vídeos que eu vejo, a criança cai no choro, né? Imaginando como que foi a infância dos pais. E eu queria refletir um pouquinho aqui com vocês, né? Não sobre a trend, sobre a modinha. As pessoas, é claro que gera um engajamento, gera comoção, né? Faz bastante sucesso, então todo mundo começa a fazer. Mas sobre o cerne mesmo da questão, né? Que é aquele choque de realidade, né? E o que é interessante, em todos os vídeos, repara na expressão do pai ou da mãe. A criança tá chorando, a criança quando ela se dá conta, né, do que se trata daquilo, ela começa a chorar, mas o pai, a mãe sempre tá com um rosto feliz, uma expressão de satisfação, de orgulho, né? E assim, de ver que o filho tá avançando, de ver o filho dando todos aqueles passos e você conseguiu proporcionar aqueles passos, né? Muitas vezes a gente não teve aquelas coisas na infância, mas nosso filho teve. Então, é realmente uma sensação de satisfação quando a gente vê o filho chegando lá na frente, né? E nenhum deles tá triste. E é interessante isso, né? Essas trends, né, que tem hoje, também tinham lá no YouTube. E eu postei no meu canal. Eu tava fazendo uma retrospectiva do meu canal, gente, ai que saudade. E eu lembro que eu fiz essa série de Veda, o pessoal falava Veda, nem sei se existe ainda hoje em dia, mas é vídeos todos os dias em abril e em agosto. E aí eu postei em agosto. Não, eu postei em abril. Eu lembrei porque a gente tá em agosto, mas eu postei em abril, já fez 10 anos. E eu postei uma série de vídeos que eram 30 dias orando pelo caráter dos filhos e orando ali sobre valores, né? Que eu queria que Deus fizesse brotar no coração. Na época eu tinha só Mariana, a gente não tinha o Davi. E um tempo depois eu fiz, né, pelo Davi também. E aí cada dia era um motivo de oração pelo caráter, né, por valores. E tinha um dia que era sobre gratidão. E aí eu lembro que eu falei um pouquinho disso, né? Vamos ver se eu consigo resgatar esse vídeo, né? Que é antigo já, pra mostrar pra vocês. Eu lembro que eu falei que as crianças estão vivendo em bolhas, né? A gente tem colocado os nossos filhos em bolhas, né? A gente tem medo da violência, né? Medo do mundo como está hoje. Então a gente cerca, né? Protege. E muitas vezes, nesse ciclo de proteção, nessas bolhas, né, microbolhas que a gente cria, as crianças não têm contato. Elas acham que o mundo é aquele círculo que ela tem contato. O mundo é aquele círculo de pessoas que ela convive, né, das crianças do condomínio, né, da igreja, que tem o mesmo poder aquisitivo dela. Então, muitas vezes elas não têm essa noção do mundo como é, né? E como elas são privilegiadas. Isso é importante, né, gente? A gente explicar para eles que nem todo mundo tem aquela vida que muitas vezes que eles reclamam, né? E nem todo mundo tem, que eles são privilegiados, por mais simples que a gente seja, né? A criança poder estudar, né? Você vê que a brincadeira termina quando fala, dê um passo se você não pôde brincar, porque você teve que trabalhar para ajudar a sua família. E é nessa pergunta que os pais dão um passo. Então, o simples fato de poder estudar, né, sem ter outra, sem ter uma responsabilidade tão grande que é contribuir para o sustento da família, sendo que tem muitas crianças no Brasil que fazem isso, que vão para farol, vão vender bala, né, ou outras atividades para ajudar a sua família no sustento mesmo, né. E o simples fato deles não precisarem ter que trabalhar já é um privilégio, né, já é um grande motivo de gratidão, que a brincadeira vai falando coisas simples, né. Se você teve videogame, se você foi ao cinema, se você teve pelo menos uma festa de aniversário. E são coisas tão simples, né? Se você comeu pizza, se você comeu pizza antes dos 10 anos, né? Tem muita gente, assim, da minha geração, da minha idade, que veio comer pizza já jovem ou já adulto, nem conhecia pizza. E esses dias eu tava conversando, né? Aqui em casa a gente tava falando, né? Danoninho, pizza, e ao cinema, né? Ou mesmo ao shopping, né? Eram coisas que na nossa infância era coisa de rico, né? Tem até
pessoal coloca o vídeo lá no TikTok falando de coisas que eram de rico na minha época. E eram coisas simples, né? Como isso, comer uma pizza. E às vezes eles não enxergam porque eles acham que o mundo é assim. Desde quando eles nasceram, né? Eles têm acesso a essas coisas, para eles é tão normal, para eles é uma coisa corriqueira. E eu acho importante também a gente se engajar em ação social, né? Seja arrecadar alimentos, ali solidários na igreja, onde eles podem conhecer crianças que não têm a realidade que eles têm. E eu acho muito importante a gente mostrar o mundo como ele é para as crianças, né? Para que eles venham a ter gratidão e também para que eles venham a ter aquele sentimento de empatia, né? Com o próximo, né? De amor, de compaixão e mais gratidão, um coração mais grato, um coração grato. Eu ia aproveitar e convidar vocês para assistir, né? Todos os vídeos, porque é bem interessante. Cada dia, 31 dias orando pelos filhos e cada dia ele tem um motivo de oração. Aqui, se você rolar o feed aqui no Instagram, lá embaixo, uns anos atrás, eu coloquei também, né? Aí dá para vocês terem uma noção. Mas então é isso, né? Eu vou lá terminar a comidinha aqui do pessoal.